Olá, queridos! Espero que todos estejam bem. Estou passando aqui para fazer a correção comentada da prova da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul de 2024, cargo administrador, tá? Para analista. Não, melhor, analista para cargo de administrador. Então, a galera saiu da prova ontem, a prova foi no dia 28 de abril, a galera saiu da prova ontem e já me mandaram, alguns me mandaram prova. Então, hoje eu vou corrigir essa prova. A aluna estava já na rodoviária, final de prova, cansada, voltando para sua cidade natal. E me mandou, Sor, dá uma olhada e vê o que tu acha, Sor. E aí eu disse, não, vou compartilhar com todo mundo aqui, com ela, óbvio, ela me segue aqui no YouTube, me segue no Instagram também, tá? E vou compartilhar com vocês aqui a resolução comentada e vamos ver o que a Fundatec manteve de padrão nas suas provas e o que foi novidade e polêmico também na prova. Então, olha lá, galerinha, vou compartilhar aqui o material. Então, para quem fez a prova de analista, eu acredito que, independente do cargo, a prova foi a mesma, tá? Que é uma situação muito recorrente da Fundatec. Para quem fez para agente legislativo e para técnico, fez 5 questões. Inclusive, na live que eu fiz uma live de revisão, na quarta-feira antes da prova, eu ainda comentei, né, o desafio de colocar um edital tão denso, tão volumoso, tão, né, cheio de carga na matemática, de raciocínio lógico, para 5 questões, 10 questões. Então, óbvio que não deu para contemplar tudo, tá? Na sequência aqui, eu vou mostrar para vocês, tá, como são feitas, como são resolvidas as questões, e também vou comentar aqui que fiquei feliz que das 10 questões, eu acertei aqui, pessoal, na minha live de revisão, pelo menos, certo assim, pessoal, pelo menos 6 questões das 10. Isso aí, com certeza. As outras 4 eu comentei na live, eu não cheguei a fazer uma questão sobre, mas eu disse, ó, estuda isso aqui que eles gostam de cobrar, estuda isso aqui que eles gostam de cobrar. Então, eu espero que a galera que seguiu a minha live de revisão na quarta anterior tenha se dado muito bem, tá? Vamos começar então para a primeira questão, questão número 11 da prova, dizia assim, analise a sequência abaixo. 3, 5, 9, 17 e assim por diante. Aqui, pessoal, vocês estão vendo a resolução da aluna. Então, a aluna ela me mandou a prova, eu coloquei aqui no Word, salvei em PDF para poder discutir com vocês. A resolução dela, pessoal, algumas eu consegui eliminar, outras não, tá? Por quê? Porque essas que ela fez eu achei muito interessante, tá? Porque pode ser uma das estratégias que vocês utilizaram ou que vocês utilizariam numa prova. Então, pode-se afirmar corretamente que, seguindo essa lógica, o sexto termo dessa sequência será. Então, vamos lá. Sexto termo. Notem que aqui tem dois padrões. Tu tem assim, ó, 3, 5, 9, 17. O que tu pode pensar? Tu pode pensar assim, do 3 para o 5 é mais 2, do 5 para o 9 é mais 4, do 9 para o 17 mais 8, e aí tu pode continuar. Então, do 17 para o próximo é mais 16. É sempre o dobro do anterior, tá? Depois daqui para cá é mais 32. Então, essa aqui é uma forma de tu resolver a questão. Uma outra maneira também é tu identificar que aqueles termos ali são potências de 2 mais uma unidade. Ué, professor, como assim? Vou trocar a cor da caneta aqui e mostrar para vocês. Então, por exemplo, o 3 nada mais é do que 2 ao quadrado, 2 na 1, melhor dizendo, mais 1. O 5 nada mais é do que 2 ao quadrado, mais 1. O 9 nada mais é do que 2 na terceira. Deixa eu melhorar aqui esse 9 aqui que ficou bem estranho. 9 nada mais é do que 2 na terceira mais 1. 17 nada mais é do que 2 na 4 mais 1. Então, esse padrão aqui também ele é super viável. Vejam que o primeiro termo, que é 3, é 2 na 1. O segundo termo, 2 na 2. O terceiro termo, 2 na 3. O quarto termo, 2 na 4. Como ele quer o sexto termo, então vai ser 2 na 6 mais 1. 2 na 6 é 64. 64 mais 1, 65. Como indica lá a alternativa D. E a aluna corretamente marcou a alternativa da resposta, tá? Então, senhor, tem algum outro padrão aqui que pode levar a uma outra resposta? Não encontrei, tá, pessoal? É um tipo de questão que a Fundatec propõe que não tem muito mistério, tá? Tu vai encontrar um ou dois padrões que vão chegar no mesmo resultado, tá?
E aí aqui nós temos uma questão de lógica sequencial, tá? Ah, professor, mas eu posso dizer que isso aqui é uma questão de progressão geométrica? No crescimento dos elementos, né, da sequência ali, na sequência ali, até pode dizer, mas eu não associaria com progressão geométrica, tá? Eu colocaria aqui sim um problema de associação lógica que envolve sequências lógicas, certo? Bem bacana a questão, a aluna acertou a questão, matamos a primeira questão. Vamos lá, que a aluna voltou para casa, vai pegar a correção daqui a pouco no YouTube comigo, no meu canal aqui. Não esquece então de curtir e compartilhar, galera que está assistindo pelo YouTube, tá? Os grupos também não esqueçam, caso tenha um comentário, pode comentar, que agora os grupos estão abertos para comentários. Questão 12. Na organização de um evento da Assembleia Legislativa do Estado, foi necessário alugar um carro para o translado de alguns convidados. A locadora cobrou uma taxa de R$ 78,00 por dia, mais R$ 20,00 a cada 10 quilômetros rodados. Se o carro foi alugado por 4 dias e foram rodados exatamente 30 quilômetros por dia, o gasto total foi de... Bom, então, aqui, pessoal, uma questão que já apareceu na prova da Assembleia Legislativa de 2018. Então, para quem acompanhou aqui a correção das provas, da última prova da Assembleia Legislativa aqui no canal, tá? Vai lembrar dessa questão aqui, ou de uma questão muito parecida, que envolve o quê? Expressão numérica. Então, olha só, a diária custa R$ 78,00. Tá? O carro foi alugado por 4 dias. Então, vamos ver o gasto só pelo aluguel diário. Então, 78 vezes 4. 8 vezes 4, 32. Vai 3. 7 vezes 4, 28. Mais 1. Mais 3, 31. Então, só na diária, R$ 312,00. Olha essa informação. Diz que é R$ 20,00 a cada 10 quilômetros rodados. Ele rodou 30 quilômetros por dia, ok? 30 quilômetros por dia. Então, veja o seguinte, se são 4 dias, 30 vezes 4, 120 quilômetros, certo? 120 quilômetros. Tudo bem aí? Vamos até fazer diferente aqui, ó. Até para fazer o passo a passo. É um troço que eu gosto de fazer, vocês sabem, né? Fazer o passo a passo. Vamos pegar por dia. Só para a galera entender legal. Eu já ia fazer a resposta certa, direto. Por dia. Então, vamos lá. É 30 quilômetros. Tá? 30 quilômetros. Ou seja, é 3 vezes 10 quilômetros. 3 vezes 10 quilômetros. Tá? Bom, quanto que ele vai pagar aqui? Se a cada 10 quilômetros é R$ 20, então aqui é 3 vezes R$ 20, R$ 60. Então, R$ 60 por dia. Tá? Ora, como foram 4 dias, então 4 vezes 60, que vai dar igual a 240. Então, o total gasto vai ser 312 mais 240, que vai ser igual a 552. Então, foram gastos R$ 552, como indica aqui a alternativa D da questão 12, que a aluna também, se eu não me engano, antes de eu fazer aqui apagar ali e borrar as alternativas, também acertou. Ok? E aí, galerinha, como é que estamos? Estamos se dando bem? Estamos se dando mal? E aí? Senhor, poderia fazer os 120 quilômetros? Também. Aí tu teria 12 vezes 20, ok? Que ia dar 240, do mesmo jeito, mais 312, dá 552. Eu sou o prof do passo a passo, né, galerinha? Não é para evitar a pergunta após, não. É para que, tipo, tu tenha certeza que tu poderia depois multiplicar por 12 ou 20 vezes 12 sem problema nenhum, tá? Boa questão clássica também da Fundatec. A gente vai dar um pulão agora e vamos para a questão de número 13. Olha só o que diz a questão de número 13. Analise o diagrama lógico abaixo. Então, tinha aqui um desenho, uns números espalhados aqui, e a pergunta era, né? Pode-se afirmar corretamente que o valor representado por interrogação, que está aqui, né, é... Bom, aí o que acontece? De novo, nós temos uma questão que envolve associação lógica, tá? E não é bem uma sequência numérica aqui, tá? Mas existe um padrão aqui que a gente tem que procurar, tá? Particularmente, turma, eu não achei outro padrão, tá?
Qual foi o padrão que eu encontrei? Eu encontrei esse padrão aqui, ó. Então, por exemplo, olha só. Vou começar pelo 1, tá? Então, quando eu faço assim, ó. 1 vezes 5 é igual a 5, tá? Eu encontrei esse padrão aqui. 1 vezes 5 é igual a 5, certo? Até essa questão aqui. Senhor, mas aí, olha só. Aí, quando eu vou para cima, 1 vezes 5 vezes 5. Se eu seguir aqui 2 vezes 6, não dá 12. Mas olha só. Eu estou indo para cima. Se eu pegar 6 vezes 2, dá 12. 7 vezes 3 dá 21. 8 vezes 4 dá 32. Então, quando eu vou para cima, eu uso o quê? Eu uso multiplicação. Ok? Multiplicação. Então, para cima é multiplicação. Tá, senhor, mas essa galera de baixo aqui, vou apagar de novo para mostrar para vocês. E essa galera de baixo? Vou pegar a canetinha vermelha. Então, a galera de baixo aqui, o 6. Bom, o 6 ele tem uma ligação com o 5. 5 mais 1 é 6. 4 mais 8 é 12. Olha só, 2 mais 6 é 8. Logo, vejam que de cima para baixo é uma soma, de baixo para cima é multiplicação. Então, eu vou fazer assim, ó. Esse foi o padrão que eu encontrei, pessoal. Adição. Portanto, 3 mais 7 vai dar interrogação. 3 mais 7 igual a 10. Como indica aqui a alternativa B. Senhor, dá para entrar com recurso nessa questão? Eu, particularmente, eu acho muito perigoso, tá? Se eu fosse o organizador da prova, né? Eu acho muito perigoso criar questões com padrões. Porque, às vezes, tu pode encontrar um padrão diferente, tá? Porque o que eu pensei em algumas coisas assim? Eu pensei assim também, ó. Tá, mas olha só. Eu posso começar com 1 no sentido anti-horário, tá? É óbvio, pessoal, que eu penso assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? E depois aqui 6, 12, 12, eu poderia pensar que aqui é 21, 21 também, ok? Ah, mas aí 32 com 8 não vai fechar, tá? Então eu já eliminaria o 21, tá? A única lógica que eu encontrei foi essa aqui. Quando tu multiplica para cima, quando tu joga para cima é multiplicação, quando joga para baixo é adição, tá? Não encontrei assim um padrão, um outro padrão que vá determinar. Apesar de ser muito limitado, né? Essa questão aqui para duas linhas, né? Tu tem a linha aqui, os arcos de dentro, os arcos de fora. Então, eu acho que é muito limitado. Realmente, dificilmente vai ter um outro padrão aqui. Claro, se tiver algum outro padrão aqui que alguém encontrou, galerinha, por favor, não deixe de compartilhar aí e de comentar. Mas, olhando aqui, e quando eu resolvi a questão, quando eu peguei a questão, eu tentei encontrar um outro padrão. Não verifiquei um outro padrão, ok? Para chegar lá, certo? Então, a princípio, alternativa B. Questão de número 14. Olha só a questão de número 14. Eu falei lá na minha live de pré-prova, live de revisão para a Assembleia na sexta-feira, na verdade, não foi na quarta, foi na sexta-feira, né? Falei para a galera, se liguem em questões de análise combinatória, quando é arranjo, quando é combinação, vai cair alguma coisa. E a questão 14 está dizendo isso. O antigo sistema de emplacamento do estado de Louisiana, nos Estados Unidos, era formado por uma combinação de duas letras e dois nomes, como no exemplo abaixo. O governo do estado decidiu adicionar mais possibilidades de emplacamento, e então foi incorporada uma nova letra, o que gerou uma combinação de 3 letras e 2 números. Considerando que o alfabeto americano tem 26 letras, pode-se afirmar que o número de possíveis novas placas é de... Então, o número possíveis de novas placas. Então, vamos pensar o seguinte, pessoal. Olha só, tá? Me parece uma questão muito simples de análise combinatória, tá? Muito simples, tá? Quando ele fala o número possíveis de novas placas, é óbvio que ele está desconsiderando essas placas aqui com 2 letras apenas. Agora eu tenho que considerar com 3. Ora, não há nenhuma referência de que não pode repetir letra. Então, eu vou ter 26 possibilidades de letra no primeiro espaço, 26 no segundo, 26 no terceiro, tá?
Bom, números, ou melhor dizendo, algarismos, né? Porque ele fala aqui dois números. Eu questionaria esses dois números numa revisão, tá, pessoal? Porque tu tem, assim, dois números. Na verdade, são dois algarismos, se a gente parar para pensar, né, no teor, na essência da questão, mas tudo bem, tá? Se a galera quiser entrar, pode até alegar. Eu acho que não mudaria muita coisa, não, né? Porque seriam dois números, como na figura abaixo, deu um exemplo, então não tem como ter quatro algarismos ali. Então, como são 10 algarismos, então eu tenho 10 possibilidades de algarismos no primeiro espaço, 10 possibilidades de algarismos no segundo, tá? Não tem também uma restrição sobre não pode repetir algarismos. Como eu quero 3 letras e 2 algarismos, então eu vou ficar com 26 vezes 26, vezes 26, vezes 26, vezes 10, vezes 10. Isso aqui, escrevendo em forma de potência, é 26 ao cubo vezes 10 ao quadrado. Isso está na alternativa B, ó, pessoal, 26 ao cubo vezes 10 ao quadrado. Tá? A aluna também acertou essa questão, se eu não me engano. Tá? Probleminha aqui, turma, de princípio fundamental da contagem, né? Como eu cheguei a falar para vocês na live de sexta-feira, antes da prova. E aqui na 15, eu achei muito legal, porque na sexta-feira eu dei um exemplo que envolvia arranjo. E eu transformei o exemplo em combinação. E a galera que acompanhou a live acertou super de boa a minha proposta lá de mudança de questão e soube diferenciar. Olha só o que diz a questão 15. Deseja-se formar uma comissão parlamentar com deputados estaduais de 3 partidos diferentes, com apenas 2 deputados de cada partido, formando assim uma comissão de 6 deputados. Se os partidos A, B e C têm, respectivamente, 4, 6 e 7 deputados, quantas são as possibilidades de formação dessa comissão? Então, meio que por prática, quando a gente tem assim a ideia de comissão de grupo, sem cargos, né, sem algo definido, assim, ó, tu vai ser o secretário, tu vai ser o líder, tu vai ser o vice-líder, a gente tem um problema de combinação. Por quê? Porque a ordem da galera dentro dos grupos não vai importar. Então, eu tenho assim, ó, partido A, deixa eu pegar aqui a canetinha. Partido A, ele tem 4 candidatos, ou melhor, 4 deputados disponíveis. O partido B tem 6 candidatos, 6 deputados. E o partido C tem 7 deputados. Eu tenho que escolher aqui, pessoal, 2 de cada um. Como cada um desses dois, né, vão ter a mesma função, então não tem distinção de cargo. Então, o que eu tenho aqui? Um problema de combinação, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Combinar 4, 2 a 2, combinar 6, 2 a 2, combinar 7, 2 a 2. Como eu quero 2 do A, 2 do B e 2 do C, multiplique. Aqui eu vou usar a fórmula, tá, pessoal? Mas poderia usar o princípio multiplicativo. Então, aqui vai ficar 4 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial, vezes 6 fatorial sobre 2 fatorial, 4 fatorial, vezes 7 fatorial, 2 fatorial, 5 fatorial. Então, aqui simplificando, pessoal, 4 fatorial, 2 fatorial, aqui vai dar 12, ou melhor, 6. Esqueci de dividir por 2, ainda bem que eu me dei conta. Ó, aqui vai dar 6, tá? Aqui vai ficar 6 vezes 5, 15, que vai dividir por 2. Aqui 7 vezes 6 vai ficar 21. Aqui, 6 vezes 15 é 90. Aí eu vou fazer 90 vezes 21. Ou 21 vezes 9, que vai dar 1890. Ok? Como indica aqui a alternativa D. Então, uma questãozinha clássica aqui, né, turma, de análise combinatória da Fundatec. É uma questão bem acessível, tá? É uma questão de combinação, a ordem não importa, tá? Poderia usar o princípio multiplicativo? Poderia. Por exemplo, para escolher os 2 deputados de A, eu teria 4 possibilidades na primeira escolha, vezes 3 na segunda. Como a ordem aqui não importa, eu tenho que dividir por 2 fatorial. Ou, no caso ali, né, dar o 2 direto. Aí eu faria com cada um. 6 vezes 5 dividido por 2, 7 vezes 6 dividido por 2, ia chegar no 1890. Tá? Botaram 2 questões de análise combinatória, uma seguida da outra na prova.
Tudo bem aí, galerinha? Não se esqueçam, pessoal, se tiver alguma dúvida, só coloca nos comentários aqui ou pode mandar direto no grupo ali que a gente vê. Se alguma coisa estiver passando por cima de mim aqui, galerinha, ou por baixo de mim, um dos dois, ou passando do meu lado aqui, não esqueçam de comentar. Questão 16. Olha só. Entre as possibilidades de lados para um triângulo, a única que não forma um triângulo retângulo é a de lados. Olha só, eles tinham toda a geometria plana para falar. E eles falaram do teorema de Pitágoras, do triângulo retângulo. Que na live de sexta-feira eu falei assim, ó, pessoal, razões trigonométricas, pode ser que eles cobrem isso. Mas falar em razão trigonométrica é falar essencialmente do triângulo retângulo. Então, de novo, né, pessoal? Os caras colocaram aqui uma questão que a gente já tinha previsto. Não pode formar um triângulo retângulo. Então, assim, em primeiro lugar, pessoal, como é que eu sei que uma figura vai ser um triângulo? Então, tu coloca da seguinte maneira, tá? Eu vou fazer um triângulo aqui. Tentar fazer um triângulo mais retinho aqui, gente. Fazer um triângulo aqui, tá? O que acontece? Esse triângulo tem lado x, y e z. Veja o seguinte, tá? Por que eu estou entrando no mérito aqui de pegar x, y, z em vez de sair aplicando o teorema de Pitágoras? Por quê? Porque é legal a gente dar uma retomada assim, ó. Quando é que eu sei que três valores representam os lados de um triângulo? Quando? Quando? Tá? Por exemplo, o x, tá? É menor que a soma de y mais z e x é maior que a diferença entre eles. Como aqui aparentemente parece que o z é maior, então eu vou fazer z menos y. Essa relação aqui, queridos, ela tem que valer para todos os três lados. Então, cada lado é menor que a soma dos outros dois e maior que a diferença dos outros dois, ok? Aí a diferença aqui pode ser também, obviamente, considera a diferença positiva, tá? O que acontece? Em todas as alternativas, em todas as alternativas que apresentam os três lados, tá? Todas representam um triângulo. Cada um dos valores é menor que a soma e maior que a diferença. E tá tudo certo, tá? Então aqui eu não preciso me preocupar em saber quem não é triângulo aqui. Bom, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou apagar isso aqui e vamos para a parte específica de triângulo retângulo. Ou seja, o triângulo retângulo diz o seguinte: hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ok? Num triângulo retângulo, pessoal, num triângulo retângulo, a hipotenusa sempre vai ser o maior lado. Sempre. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou analisar alternativa por alternativa. É óbvio, pessoal, que tem triângulos que já são clássicos, que vocês devem saber. Então, por exemplo, na letra A, 3, 4, 5. O 3, 4, 5 é um triângulo pitagórico clássico. Então, na letra A, não é. A letra B, se vocês olharem, ela é o dobro dos valores da letra A. Então, 3 vezes 2, 6, 4 vezes 2, 8, 5 vezes 2, 10. Então, por uma questão de semelhança, eu também ali vou ter um triângulo retângulo. Então, a letra B está fora. Aí, professor, 5, 12 e 13. Bom, aí tu pode arriscar. 13 ao quadrado tem que ser igual a 12 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. 13 ao quadrado, 169. 12 ao quadrado, 144. 5 ao quadrado, 25. 169 é igual a, somando aqui, pessoal, 169. Então, a letra C também é um triângulo retângulo. Sobrou a letra D e a letra E. Se vocês olharem a letra E, até a aluna já se deu conta, ó. 5 para 10 é o dobro, 12 para 24 é o dobro, 13 para 26 é o dobro. Então, é a mesma situação da B e da A. Então, sobrou quem? A letra D. Opa! A letra D como resposta. 6, 7 e 10 é um triângulo, mas não é um triângulo retângulo. Tá? Então, questão muito específica, pessoal.
mas de certa forma até um pouco previsível em relação à Fundatec aqui das provas anteriores. Quando eu falo provas anteriores, pessoal, não significa especificamente provas da Assembleia, tá? Mas sim provas que a Fundatec organizou. Você sabe que a Fundatec organiza muita prova ainda. Se vocês entrarem no site da Fundatec, tem concurso aberto, concurso em andamento, de tudo quanto é lugar. Feita a questão 16, a aluna também acertou. Chegamos à questão de 17. Considere a proposição abaixo. Ó, lógica proposicional. Jairo não é formado em exatas e Márcia é formada em humanas. Turma, meu Deus, foi a primeira questão que eu apresentei lá na minha live de sexta-feira antes da prova. Eu disse, ó, pessoal, se liguem que a cara da Fundatec é um dos assuntos mais cobrados da Fundatec, negação de proposição. Lá na oportunidade, eu fiz a negação de uma condicional. Só que a negação da condicional, antes de falar da negação da condicional, eu falei da negação da conjunção e da disjunção, que são as leis de De Morgan. E olha o que apareceu ali, lei de De Morgan. Jairo não é formado em exatas e Márcia é formada em humanas. Então, a negação lógica da proposição acima é dada por... Lembra, né? Eu tenho P e Q. Quero negar P e Q. Como é que fica isso? Fica assim. Nega tudo e troca o E pelo OU. Então, eu vou negar que Jairo não é formado em exatas. Então, o Jairo é formado em exatas. Ok? Então, o Jairo é formado em exatas. Vou negar o quê? Márcia não é formada em humanas. E vou trocar o E pelo OU. Então, Jairo é formado em exatas ou Márcia não é formada em humanas. Jairo é formada em exatas e Márcia também. Jairo é formada em exatas ou Márcia não é formada em humanas. Ó, certinho, a aluna acertou essa questão aqui também. Então, galera, questão clássica aqui da Fundatec. Nossa, então depois a gente vai contar aqui quantas questões aqui e dos comentários. Depois tu pode assistir, tá aqui no meu canal, a live de sexta-feira, que foi sobre a revisão, né, para a Assembleia Legislativa. Aí vocês vão ver o que eu comentei lá na live e vocês vão ver se deu certinho. Questão 18, considere a sequência abaixo. 2, 6, 18, 54. Aqui, pessoal, eu já não eliminei as alternativas aqui, ok? Por que eu não eliminei as alternativas? Porque ela não apresentou a resolução. Então, eu acredito que ela tem assim, ó... eu vou chutar. Ok? Vamos ver se o chute dela deu certo. Então, considere a sequência abaixo. 2, 6, 18, 54. Tá. A posição do termo 1458 é correspondente a... Vamos lá, deixa eu me lembrar aqui, tá? Vejam que a sequência, ela, em princípio, é infinita, né? Ela vai até pelo menos o termo 1458. O que está acontecendo ali, pessoal? Ó, a aluna acertou certinho a ideia do padrão. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18, 18 vezes 3, 54. Ou seja, isso aqui, pessoal, representa uma PG de razão igual a 3. Show de bola. Então, isso aqui é uma PG. Ele quer a posição do termo 1458. Então, vamos lá. Vejam o seguinte, tá? Isso aqui a gente pode usar a fórmula do termo geral, que diz assim, né? A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Tá, beleza. Então, eu posso usar essa fórmula ou eu posso fazer o seguinte. Olha, o 1458, para chegar nele, eu peguei o primeiro termo, 2, multipliquei pela razão 3, ok? E elevei a n menos 1. Por que n menos 1? N, que é o termo onde está, é a ordem que está o 1458, que é a ordem n. E por que 1? Porque eu usei o 2, que é o primeiro termo. Tá? Poderia ter usado 6? Poderia. Se eu tivesse usado 6, eu faria n menos 2, porque o 6 é o segundo termo, e assim por diante. Senhor, como é que eu resolvo isso? Vamos lá. Tá vendo esse 2 aqui? Vou passar dividindo. Então, 1458 dividido por 2 é igual a 3 elevado a n menos 1. 1458 dividido por 2 vai dar 7, vai dar 2, vai dar 9. 729 é igual a 3n menos 1. E agora, Sor? Agora eu vou vir para cá e vou continuar daqui. 729, pessoal, eu não posso pegar esse 13 e passar dividindo para cá. Tá? Aí aqui entra uma parte de equações exponenciais, que é uma das situações que progressão geométrica pode exigir de vocês.
729, pessoal, é a mesma coisa que o quê? Bom, pensa comigo. 3 na 6 é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9, aqui dá 9, aqui dá 9. 9 vezes 9 é 81, vezes 9, 729. Então, 729 é igual a 3 na 6. Ô, senhor, por que o senhor escreveu o 729 como uma potência de 3? Porque, olha só, tu tem uma igualdade de potências. Se as bases são iguais, então os expoentes também são iguais. Bom, daqui eu tiro que n só pode ser igual a 7. Então, qual é o número que menos 1 dá 6? O 7. Ó, a aluna se chutou muito bem e acertou a questão. Tá? Queridos, não se esqueçam, qualquer dúvida, galerinha, só mandar a mensagem pelo aqui, mesmo pelo grupo, ou pelo canal no YouTube, ou pelo Instagram, sem problema nenhum. Questão 19, galerinha, diz assim, ó. Um paralelepípedo tem 3 lados diferentes de um volume dado pelo produto desses lados. Se cada lado aumentar 10%, o novo volume terá aumentado aproximadamente... Bom, e aí, senhor, eu não sei os lados desse paralelepípedo. Como é que eu vou saber quanto que vai aumentar? Aqui tanto faz, tá, pessoal? Tanto faz. O que eu sugiro? Eu sugiro assim, escolha fazer o desenho do paralelepípedo aqui. O desenho também é o de menos, tá? Por quê? Porque para nós o que interessa, eu vou fazer aqui o tracejadinho, né, no fundo, né, como se fosse o fundo do desenho. Então aqui, por exemplo, aqui interessa para nós que uma medida é x, a outra é y e a outra é z. Ele está dizendo que o volume é dado pelo produto desses 3 lados. Então, o volume é igual a x vezes y vezes z, tá? Então, poderia ser 10 vezes 10 vezes 10? Também sem problema nenhum, tá? Como o volume, cada lado aumentou 10%, então agora o volume vai ser 1,1x vezes 1,1y vezes 1,1z. Senhor, de onde é que saiu aquele 1,1? Lembra que eu tenho 1x. Quando eu ponho mais 10%, eu estou calculando 110% de 1, que vai dar 1,1x. Isso também já foi abordado em nossas lives sobre porcentagem. Aí aqui, galerinha, o que vai acontecer? O volume do novo sólido, como é que eu faço aqui, professor? Eu vou fazer 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1, que vai dar 1,331. Sobre o x e o yz, bom, tu não sabe o valor do produto, tu mantém igual. Aí, olha que bacana. Esse cara aqui, ó, XYZ, não é o volume anterior? Sim. Então, o que vem pela frente aqui dele é o que aumentou o volume. 1,331. 1,331 é a mesma coisa que 1 mais 0,331. Esse 1 aqui é 100%, que é o volume original. E esse cara aqui vai ser 33,1 sobre 100. Esse aqui, ó, vai ser o aumento do volume, que vai ser aproximadamente 33,1%, como indica a alternativa C. Aí aqui eu não sei se ela acertou ou não. Eu não cheguei a falar com ela, perguntar sobre essa questão 19. Ela botou letra A, depois botou letra C. Vamos torcer que ela tenha marcado letra C, né? Porque pede um valor aproximadamente de aumento do volume. Tá, galera? E para encerrar a prova aqui de analista cargo administrador, a questão de número 20. Tá, pessoal? Vou apagar aqui, galerinha, depois só vocês voltarem no vídeo aí para pegar a resolução. Se ficar alguma dúvida, por favor, não deixem de mandar. Entre as alternativas abaixo, qual está correta? Vamos lá. Letra A, 2 ao cubo é maior que 3 ao quadrado. Vamos fazer 2 ao cubo é 8. 3 ao quadrado é 9. Ele está dizendo que 8 é maior que 9. Está errado. Letra B, 2 terços é maior que 3 meios. Bom, vamos lá. 2 terços é igual a 0, alguma coisa. 3 meios é igual a 1, alguma coisa. Ele está dizendo que 0 é maior. Não é.
Letra C, 3 meios mais 2 é maior que 2 terços mais... É menor que 2 terços mais 2. Bom, vamos pensar o seguinte. O que eles têm em comum é o 2. Tá? Isso aí é igual. Agora, 3 meios é menor que 2 terços? Não é. A gente viu na alternativa B que é o contrário. Letra D. 3 ao quadrado, que é 9, é menor que 2 ao cubo, que é 8. Não, pessoal, também não é. Então, por eliminação, letra D. 32% de 23 é igual a 23% de 32. Vamos lá. Olha só por que que é. 32% de 23 é igual a 23% de 32. Pessoal, é multiplicação de fração. Então, isso aqui é como se fosse 32 vezes 23 sobre 100 vezes 1. Isso aqui é a mesma coisa que 23 vezes 32 sobre 100 vezes 1. Na multiplicação, a gente tem a comutatividade, em que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, letra D, a resposta correta. Certo, queridos? Antes da gente seguir, vamos ver quantas questões, em princípio, essa aluna acertou. Então, ela acertou a 21, a 19 a gente não sabe, a 18 ela acertou, a 17 ela acertou 3, 16 ela acertou 4, a 15 eu não sei o que ela acertou, não sei, não me lembro aqui que ela marcou. A 14 ela acertou 5, a 13, sendo essa lógica, ela acertou 6. Mas vamos lá. A 12 ela acertou 7. A 11 ela acertou 8. Então, de 10 questões, pessoal, ela acertou 8. Muito bom. Parabéns, Janiele. Parabéns. Olha aí, galerinha, alunos do Garotinho se dando bem na prova da Fundatec Assembleia Legislativa. Bah, eu fico muito feliz, gente, muito feliz. Que bom, galerinha, que bom. Espero que todos que tenham feito a prova também tenham se dado bem e acredito que se deram bem, sim. Se fizeram, se dedicaram, se acompanharam as lives, ok? Tiraram suas dúvidas comigo, tá? Bom, turma, eu vou parando de compartilhar aqui e vou reforçando, ok? Nosso novo grupo aqui, divulgação de eventos, publicação de materiais e simulados, de dicas, de material teórico, enfim. E o nosso grupo agora está aberto. Então, vocês podem comentar à vontade aqui, claro, né, pessoal? Lembrem-se de que eu sempre tenho ali o meu prazo de 24 horas. Dependendo ali dos assuntos ali, eu consigo responder. Se for uma dúvida mais pontual, pode mandar mensagem para o meu privado, sem problema nenhum. E já antecipo aqui, galerinha, que no dia 1º de maio, da quarta-feira próxima agora, nós vamos fazer uma live, uma revisão para o CNU. Galera que for fazer o concurso nacional unificado, né? Banca Sesgan Rio, sempre legal da gente abordar e sempre legal da gente fazer. No mais, meus queridos, quero desejar a todos vocês bons estudos, ó. Vamos juntos.